Por que os pecados sexuais são tão graves? Por que o adultério, a prostituição, o homossexualismo, por que esses pecados são tão graves? Primeiro, porque como os demais pecados, os pecados sexuais também é contra Deus. É contra Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Deus adverte: não adulterarás. Então é uma advertência de Deus: não adulterarás. E em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, o rei Davi, após ter pecado com a mulher de Urias, Batsaba, aí o profeta Natan esteve diante dele. E aí ele disse ao profeta Natan: pequei contra o Senhor. Veja a expressão que o rei Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Porque o pecado de adultério é contra Deus. Então essa é a primeira gravidade dos pecados sexuais. A segunda gravidade dos pecados sexuais, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, é porque é um pecado contra o próprio corpo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que todo pecado que o homem pratica é fora do corpo. Mas o que adultera, o que prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Com o nosso próprio corpo. Porque nós, cristãos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. Então imagine nós que somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro de nós, a gente no ato de adultério. Como que sente o Espírito Santo nessa situação? Ele dentro de nós, dentro do nosso corpo, e nós prostituindo, nós pecando. Sendo que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele vai ficar muito triste. A Bíblia afirma que ele fica triste. Porque ele é santo e ele não pode coabitar com o pecado. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do arrebatamento da igreja. Então, se eu e você, se a pessoa, se o cristão, ele entristece o Espírito Santo, ele perde a bênção do arrebatamento da igreja. Então, a segunda gravidade dos pecados sexuais é porque é um pecado contra o próprio corpo, que é templo de Deus. A terceira gravidade dos pecados sexuais, no caso de pessoas casadas, é que quem adultera, quem peca, quem comete esse tipo de pecado, ele peca contra o próprio cônjuge. Por quê? Porque Jesus disse em São Marcos, capítulo 10, versículo 8, que serão ambos numa só carne. Não são mais duas pessoas. Quando se casa, são ambos numa só carne. Então, o que eu faço contra a minha mulher, o que você faz contra o seu marido, você faz contra si mesmo. Então, nenhum mal que eu quero para mim, eu quero para a minha mulher. Nenhum mal que a mulher quer para o marido, ela quer para si. Então, é um pecado que atinge o nosso cônjuge. Certo? E além do mais, em Malaquias capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: porque Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, da tua aliança, contra a qual, ou contra o qual, foste infiel, sendo ele ou ela o homem ou a mulher da tua aliança. Então, entre casados se constitui quebra de aliança. E na Bíblia, sempre que há quebra de aliança, há maldição. A quebra de aliança acarreta a maldição. E o quarto pecado de gravidade, aliás, o quarto grau de gravidade dos pecados sexuais é porque quem comete esse tipo de pecado, ele peca também contra a igreja.
Então você que é cristão, que faz parte de uma igreja, quando você peca, você está pecando também contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos membros deste corpo. Então veja bem, quando eu machuco o meu dedinho, certo? Todo o meu corpo sente, até o meu semblante, eu fico com um semblante de dor, certo? Então todo pecado que é um membro pratica, ele peca contra o corpo de Cristo, contra toda a igreja. Então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 e 27, Paulo diz assim: se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então a gravidade é essa aí. Todo pecado que você pratica é contra a igreja também, porque você está ligado a essa igreja como um membro dessa igreja que é o corpo de Cristo. E para terminar, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma assim: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Isso significa que os adúlteros, eles não serão salvos, não subirão no arrebatamento da igreja. Reflita e pense bem. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Amém? Deus abençoe.